A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, uma boa semana. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a elas. Folha de São Paulo. Taxação de produto nocivo pode diminuir carga do IVA. Isso é assunto da reforma tributária. Estadão aqui no alto de página tem uma foto trágica, mortes em alta velocidade. Os pilotos Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, e André Cardoso, de 42, morreram após acidente na primeira volta da etapa de moto 1000 GP em Cascavel, no Paraná. Uma foto sensacional, porém extremamente triste, com dois esportistas morrendo num acidente em corrida de moto. Olha aí de novo as empreiteiras da Lava Jato. Empreiteiras da Lava Jato pedem 100 milhões de dólares em crédito para obras angolanas. Será que está começando tudo de novo? Valor. Brasil tinha 3.800 companhias em recuperação judicial no primeiro semestre. Sem impulso do agro, PIB deve crescer cerca de 0,3% no segundo tri. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Terminais de container estão perto do limite. Deixa eu ver. Pacote para elevar receitas ainda enfrenta resistências. Energia nova até 2029 é 93% solar e eólica. O problema das energias solares e eólica é que não dá para guardar. Como diria aquela ex-presidente da República, fica difícil a gente guardar vento. Então tem oscilações. Bom, tá aqui o Globo. Expansão acelerada de benefícios pressiona por nova reforma da Previdência. Reforma da Previdência é meio difícil. Revisão das regras de acesso ao INSS terá de contornar envelhecimento e informalidade. A gente tem um crescimento das pessoas mais velhas, né? A idade do brasileiro está aumentando, enquanto isso a base do INSS não é das melhores e isso provoca um problema grave. Aliás, tem uma história aqui que a gente precisa esclarecer melhor, que é essa mudança que o governo fez na fila do SAMU e sumiu um número apreciável de pessoas na fila. Essa é uma outra história. Do SAMU ou do INSS? Claro, do INSS. Taxação de produto nocivo pode diminuir carga do IVA. Imposto seletivo sobre bebida, fumo e combustíveis permitiria tributação menor sobre as demais mercadorias. Tem gente que acha, gente do meio que acha que essa história de você começar a enterrar os combustíveis fósseis não pode ser bem assim. É um período de transição para outros tipos de energia basicamente sustentáveis e ainda
a energia, o petróleo, ainda vai responder por parcela importante da energia no mundo. Por isso que o presidente Lula está a favor da exploração de petróleo na margem equatorial, lá em cima, no norte, né, na foz do Amazonas, que não é bem foz, é distante, mas convencionou-se chamar a região de Foz do Amazonas. E a dona Marina Silva, intransigente defensora do meio ambiente, continua defendendo a não perfuração. Os órgãos técnicos do governo, os próprios órgãos técnicos do governo da área ambiental, optam por não explorar petróleo naquela região. Teve aí uma visão, né, um documento da AGU dizendo que não há impedimento de caráter legal. E aí o governo está se estribando nisso para dizer, olha, a AGU liberou e tal. Não é bem assim. Não é bem assim, uma coisa que precisa ser muito estudada. O Brasil não pode prescindir de petróleo, precisa demais, vai precisar demais. Quer dizer, essa história de que vamos enterrar os poços de petróleo, as usinas nucleares, não é bem assim. Isso é produto do entusiasmo de grupos de pessoas que transitam no meio ambiental, né? São mais torcedores que observadores, e que têm uma visão muito, digamos, eu não diria radical, mas já perto de uma visão extrema do que seja a conservação radical. Mas aí tem uma vasta discussão. A ministra Marina Silva, que conhece o setor, continua batendo o pé contra a exploração de petróleo naquela região. A gente tem uma notícia boa: o apresentador Faustão, o jornalista também, foi operado ontem, você já deve estar sabendo, ele passa bem, segundo informações do Hospital Albert Einstein. Ele foi submetido a um transplante de coração. Ele era o segundo da fila. Essa fila não é uma fila simples, quem chegou, é uma fila que divide em setores, né? Quem está internado, que está submetido no internamento a UTI, quem na UTI está preso a aparelhos, tem toda uma escala. E a situação do Faustão era uma situação muito grave. Ele estava no primeiro nível, no nível mais grave desses 4 ou 5 níveis que caracterizam a fila para transplante de coração. Chegou um transplante, ele era o segundo da fila, o coração não se adaptava à primeira pessoa da fila. Tinha problemas, né? Tem que servir, né? Né? Tem que ter afinidades. Então, como compatibilidade é o termo correto. Tem que ter compatibilidade, não tinha, mas com o Faustão tinha. Ele, como o segundo foi para a mesa ontem, foi operado, o implante foi realizado com sucesso. Ele continua na UTI, né? É uma operação, você imagina, extremamente delicada. Ele fica na UTI e agora começa um outro processo, que é da aceitação do coração. Quer dizer, o corpo pode rejeitar o coração. 1000 razões, né? É um corpo estranho ao organismo do Faustão, como de qualquer outra pessoa que receba um coração transplantado,
e aí inicia-se um tratamento, existem remédios contra a rejeição, enfim, ainda deve ter algum tempo de hospital e algum tempo ainda também de UTI, o nosso querido Faustão, a ele os melhores votos de uma rápida recuperação. Aparentemente, a questão mais grave, que era ele receber esse coração, está resolvida. Agora é tocar para frente e fazer o Faustão voltar às telas da televisão brasileira, que ele faz falta. É um apresentador extremamente popular, extremamente simpático, muito bem visto no meio, que é generoso, ajuda as pessoas, ajudou muita gente, sustentou muita gente. Claro, ganha muito bem remunerado e apresenta, né, um trabalho para a emissora com que o contrata, um trabalho muito bom. Na Band não deu resultado, N problemas, mas ele continua sendo uma estrela de caráter nacional extremamente apreciado. Botou o homem no ar, sobe a audiência. O presidente Lula deve retornar às suas atividades hoje, chegando da África. Ele esteve finalmente no último país da África, ele visitou Angola. Primeiro ele foi para a África do Sul participar daquele avanço da China no BRICS, depois ele esteve em Angola, né, e depois ele esteve na Guiné-Bissau, uma conferência de língua portuguesa e tal, deitou falação, falou do governo dele mesmo, e agora voltou para o Brasil, né? Volta para o Brasil e hoje tem uma série de atividades, inclusive deve cuidar da questão da reforma do Ministério. Você abre os jornais e não consegue saber qual vai ser essa reforma. Tem N perspectivas, N reformas, várias apostas. O fato é o seguinte, ele tem a necessidade política de entregar ministérios importantes ao Centrão. São alguns partidos, né? E isso representará uma presença do Centrão, uma presença a favor do governo dos partidos do Centrão no Congresso. Senão, fica muito difícil governar. Agora, eu quero que você não imagine que resolveu. Cedeu os ministérios, tudo que o Centrão quis, discute ali, discute aqui, o PT não quer abrir mão, vão tirar do PCdoB, vão tirar do PSB, blá, 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 mas a fatura ficou menor, mas vai continuar sendo cobrada pelo Centrão. O Centrão cobra e cobra caro pela sua participação. Agora, o Centrão carrega em si um grande pedaço de fisiologia. Agora, vai participar do governo, Lula quer que o Centrão precisa do Centrão, precisa ceder nacos do poder. Senão, o que vai estar de graça só recebendo emendas parlamentares? Aliás, tem queixas sobre as emendas. Elas estão atrasadas, aquelas emendas que são legais, etc., etc., mas tem um uso fisiológico. Eu sou contra as emendas, não tinha que ter emenda parlamentar nenhuma. Agora, desde que exista, elas devem obedecer a algum critério, mas critério conversa. As obras são escolhidas lá pelo grupo regional,
pelos parlamentares, os parlamentares exigem e tal, não é ilegal, mas é contaminada no Brasil por essa questão do fisiologismo. Se você não paga em tempo, corretamente, se você segura, se o governo segura essas emendas, tem uma vingancinha no plenário. Aí tem uns recados, alguns projetos menores acabam, algumas MPs não são aprovadas, não a mais grave, mas não as mais graves, mas vem sempre um recadinho. Agora o Lula também cismou que a Dilma foi inocentada, né, nos processos da justiça. O Lula quer mudar a história, né, quer dizer que a Dilma não deu pedalada, que isso foi uma sacanagem. É bom lembrar que os trâmites todos obedeceram rigorosamente à Constituição, o Supremo andou por lá, não é bem assim, não é bem assim. E houve pedalada. Se você quiser me dizer que procuraram onde estava alguma irregularidade, procuraram. Agora, é bom lembrar ao presidente da República que se a Dilma, digamos, for ressarcida, não vão devolver a presidência para ela. Lula até brincou com isso. Temos que lembrar do ex-presidente Collor, que depois de sofrer um processo de impeachment, ele renunciou antes do impeachment, mas ele sofreu todo o processo e as consequências do impeachment. Ficou 8 anos inelegível, etc, etc. Ele também foi inocentado pela justiça de ponta a ponta. Então, gostaria de ver o Lula fazendo justiça, segundo a tese que ele defende. Se a Dilma é inocente, o ex-presidente Collor também. Eu estou imaginando que o Lula, no momento em que ele, por uma questão de coerência, defenda também o ex-presidente Collor, que, apesar de ter sofrido o processo de impeachment e as consequências, embora, repito, tenha renunciado, é errado dizer que ele sofreu impeachment, ele foi inocentado pela justiça, então tem que receber as mesmas homenagens salamaleques e vantagens que a ex-presidenta Dilma vai receber, ou que o Lula quer que ela receba. Acho difícil, mas nessa altura dos acontecimentos quase tudo é possível. Tem aqui o editorial do Estadão, A Hora do Pluralismo Sindical. É justo que os sindicatos sejam recompensados quando atuam em favor dos trabalhadores, mas os trabalhadores devem ter o direito de escolher quem atuará por eles e negociar a recompensa. Ou seja, o Estadão aqui está defendendo o pluralismo, ele chama a Hora do Pluralismo Sindical. Não é um sindicato só. Se um grupo de trabalhadores quiser fundar outro sindicato, agora não, é unicidade, né? Os trabalhadores em indústrias de não sei o quê estão vinculados àquele sindicato, não podem ter 2 ou 3. E assim poderia, é bem democrático. E agora o governo do PT está preparando a volta do imposto sindical. Não vai chamar imposto sindical, tem outro nome, e é mais caro. Antes era um dia de trabalho de qualquer trabalhador, sindicalizado ou não, né, destinado aos sindicatos, olha, era dinheiro a rodo e nunca a gente sabia exatamente
onde esse dinheiro ia parar. E agora estão bolando 1% sobre 3 dias, vai dar 3 dias, 1% sobre o total de salários dos trabalhadores. 3 dias. Desculpe. Eu acho que temos que reagir. Isso é carga tributária aumentada. O presidente Lula não prometeu não aumentar a carga tributária? Uai! Quero ver aqui, o ex-presidente Bolsonaro vai sofrer uma homenagem. Imagine, está aqui no Drive Premium de hoje, do Fernando Rodrigues. 4 tópicos importantes. Lula sanciona a lei de valorização do salário mínimo e reajuste da tabela do imposto de renda e recebe o candidato à presidência da Argentina, Sérgio Massa. É o candidato governista. O governo da Argentina está estrepado, né? Está tendo saque na Argentina. Enfim, a Argentina está em franca desordem administrativa, econômica, e essa desordem já está se refletindo nas ruas. Aí o Massa vem para cá, porque o temor é que um candidato liberal, que chamam de extrema-direita, mas é um liberal, consiga vencer as eleições. Né? E aí as coisas mudam muito na Argentina e muito provavelmente na América do Sul. A intenção da vinda do Massa é se contaminar do apoio do presidente, contaminar no bom sentido, do apoio do PT e do governo Lula. Bolsonaro recebe o título de cidadão de Minas Gerais hoje. Cidadão de Minas Gerais. Pacheco e Lira participam de almoço do LIDE para debater a reforma tributária. Pô, debater a reforma tributária comendo, eu vou te dizer, é indigesto, viu? Os dois, bom, é melhor chamar esse capítulo de Nasci para Sofrer. Trump depõe em Washington sobre a acusação de tentar mudar o resultado da eleição de 2020. Esse Trump é infernal, ele pegou uma foto horrorosa, você viu, nós mostramos aqui, assustadora, né, que era a foto que ele tirou quando ele foi fichado. Ele está usando essa foto em seu favor na sua propaganda eleitoral. No meio republicano, ele é favorito e empata com o presidente Biden, às vezes com uma ligeira vantagem. E tem muita água para correr até a eleição americana. Deixa eu ver o Luiz Fernando aqui. Lula volta ao Brasil. O presidente vai refinar nesta semana as conversas antes de bater o martelo sobre as mudanças na esplanada. As negociações arrefeceram na ausência de Lula por uma semana, enquanto esteve na África. Deixa eu ver. Por enquanto, está certo que o PP, Partido Progressista, e o Republicanos, o Partido da Igreja Universal do Reino de Deus, farão parte do primeiro escalão do governo. E aí esse site, esse boletim, né, do Poder Drive, faz uma série de conjecturas de quem vai para qual ministério, mas olha, é conjectura para burro. Você entra, lê e sai mais desinformado do que antes, porque não que seja mal feito, é bem feito, mas os ministros podem ocupar diversas posições. E aí acaba acontecendo, não quero
é política, né? Mas de repente o ministro assume um ministério com o qual ele não tem nenhuma afinidade, não conhece o setor, não sabe do setor, vai sentar lá e aprender. A gente não sabe, o PT não quer abrir mão de nada, quer dizer, a coisa vai ficar muito mais em cima dos outros partidos. Olha o Arthur Virgílio deitando falação aqui no Estadão. Lembra do Arthur Virgílio, PSDB Amazonas? Foi líder do Fernando Henrique no Senado. Presidente Lula, o senhor está parecendo o personagem Magda, que fez tanto sucesso na televisão. Ela só dizia tolices e o senhor não fica atrás. Que isso? Tem que dizer quais são as tolices. Tá? Só tem esse textinho, essa parte do doutor Virgílio. Vamos compensar, vamos dar uma frase do vice-presidente da República que parece que vai sair do Ministério da Indústria e Comércio. Parece. No Planalto, com o prefeito de Santos, Rogério, e deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSB de São Paulo. Os dois são cortejados e a se filiar ao Republicanos. Está aqui o Geraldo Alckmin, do PSB. Eu pensei que era uma frase dele, mas não é. E aqui tem uma charge do Jair Renan. O Jair Renan está enroladíssimo, o irmão dele diz que ele não tem onde cair morto, e aí o Estadão diz que ele mora num apartamento de 1.300, vive em apartamento, mas é alugado. Ele paga 1.600 por mês, lá em Camboriú, pertinho da praia, e aí ele está enrolado com um grupo de pessoas, olha, umas pessoinhas aí, a afinidade dele era que, digamos, a pessoa mais destacada do grupo, para não dizer chefão, ele era professor de tiro do Renan. Tarcísio inicia mudanças no governo com a demissão de número 2 da Agricultura. O número 2 da Agricultura fez uma denúncia sobre irregularidades na construção de estradas, os deputados ficaram bravos, não tem esclarecimento se ele estava correto ou não. Parece que sim, e agora querem tirar ele do caminho. Atrapalha mesmo. Parece até gente da Lava Jato. Olha aí, Lula ignora processo legal e nega pedaladas. Bom, o corpo do Prigozhin, lá no acidente de avião na Rússia, ficou comprovado que era ele mesmo, segundo o governo da Rússia. Exames lá de DNA comprovaram que essa figura sombria morreu mesmo. É um problema, viu? Enfrentou o Putin, é quase mecânico. Enfrentou o Putin, tem um tempinho de sobrevida. Depois morre, né? Esse mercenário, não sei até que ponto isso mexe com a guerra na Ucrânia, uma guerra que não tem perspectiva de acabar. Declínio russo é problema para o mundo, um artigo de Oliver Stinken, que é analista político e professor de relações internacionais da FGV em São Paulo. Tem uma página inteira dedicada ao Faustão, ao transplante de coração. Veja aqui a charge do Chico. Tem uma denúncia lá no Guarujá de uma pessoa que foi morta, que morreu supostamente numa refrega com a polícia,
e cujo cadáver foi entregue à família com as unhas arrancadas. Então, está tendo essa reação da população lá do Guarujá, problemas, viu? Problemas. De que lado a gente fica? Tem que ficar do lado bom, do lado da polícia, mas a polícia tem que ter os seus limites. Você não pode matar a torto e a direito e fazer justiça com as próprias mãos. Isso não. Tem que obedecer à legislação e os direitos dos outros. Então não pode fazer vendetta porque um colega foi assassinado. Foi assassinado mesmo, perdeu sua vida e fica essa impressão de que as polícias agora estão realizando uma vendetta. Espero que o governador tome conta disso. Claro que o cidadão prestante tem que ficar ao lado da polícia, que defende a sociedade. Agora, a polícia tem que valorizar os seus regulamentos e os limites da lei. Isso não tem nem dúvida. Agora, isso que eu estou dizendo não é ficar do lado dos bandidos ou passar a mão na cabeça de bandido. Não tem nada com isso. Bandido é bandido, merece as penas da lei. Se revidar com tiroteio, tudo isso, tem até desafios. Ontem eu vi um desfile na televisão desse pessoal no Guarujá, passeando com armas e metralhadoras até de grosso calibre, armas de grosso calibre. Vamos ver quem tomou cafezinho conosco? Segunda-feira é duro, viu? Devia ser proibida segunda-feira. Mariângela Góes, Rosane Honório, Antônio Roberto, Luzia Pacheco, Lela Souza, Maurício Marini, Erondina Bonifácio, Erondina com H, Ivani Espíndola, Bárbara Lebrecht, Tony Silver, Jaime Barreto, Neucina Garoto, Flávia Martins, Rogério Santos, Clésia Coutinho do Rio Grande do Sul, Marta Juste de Limeira, Maria Tereza de Pirassununga e Eliane Abrão do Rio de Janeiro. Vocês que tomaram café conosco, muito obrigado. Me sinto lisonjeado, né, com a atenção que a gente recebe, que o Jornal do Boris recebe, quando vocês se manifestam e tomam esse gostosíssimo cafezinho conosco. Muito obrigado por sua atenção. Até amanhã.